a visão do que o proprietário entregou o imóvel lindo, maravilhoso, e o inquilino destruiu o imóvel, e o contrário também, que recebeu o imóvel ruim e entregou melhor. Então tem um embate muito grande nesse processo. Ter um parceiro com tecnologia, com visão de melhorias, é fundamental, porque é onde a gente realmente sofre, né? Então, quanto mais avança, menos atrito e mais fácil fica a nossa relação. Olá, seja muito bem-vindo. Agora, oficialmente, começamos o nosso episódio. Muito prazer. Meu nome é Aline Mendes. Eu sou especialista em vistorias de locação e apaixonada pelo mercado imobiliário e também na transformação e conscientização desse setor. E eu já quero apresentar o meu convidado. Ele tem mais de 20 anos em experiência em vendas e liderança, sempre à frente de equipes com energia estratégica e foco em resultados. Ele já atuou como executivo, empreendeu e hoje ele é responsável pela expansão das franquias da Auxiliadora Predial, uma das marcas mais tradicionais e respeitadas no mercado imobiliário. Com um perfil analítico e apaixonado por desafios, ele vem ajudando a levar com excelência a Auxiliadora Predial para todo o país. Seja muito bem-vindo, César. Bom dia, Aline. Bom dia. Muito obrigado, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela tua participação, Obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Aline. E César, me conta, né? Conta pra gente, na verdade, essa paixão com vendas e liderança, né? Como que começou tudo isso? Isso foi sempre algo muito natural para ti? Como que começou essa tua relação com as vendas e com a liderança aí de pessoas, né? Então, acho que vendas, né, quando a gente faz isso com paixão, o resultado acontece e é algo muito natural. Eu acredito que isso começou logo na minha infância, vendendo, sim, vamos dizer assim, para os professores, sim, aquele carisma, aquela forma de resolver os problemas. E na minha carreira, comecei muito cedo, tive a oportunidade de começar a trabalhar com 16 anos, então ter diversas experiências, entender onde eu era mais habilidoso, né? Percorri algumas faculdades antes de tomar o meu caminho definitivo, então estudei engenharia, estudei publicidade, viajei e descobri o meu real talento na área de vendas aos meus 22 anos. Então, desde lá, mantive sempre o foco, né? Trabalhei muito tempo na gestão, dizer que vendedor, efetivamente, trabalhando na ponta da venda foi muito pouco, assim, talvez, sei lá, acho que nem um ano. Então, consegui desenvolver a liderança em vendas como meu principal atributo e sou muito feliz, acho que é um caminho realmente natural, algo que faz parte da minha essência. Sim. E aí tu tem essa aptidão na veia, né? Isso é uma coisa que já tá em ti, assim. E o que a tua formação te ajudou, assim? Tu é formado em quê? Eu sou formado em administração com ênfase em marketing. Acredito que fundamentalmente o que a faculdade te ensina é algumas técnicas, né? A faculdade de administração é uma faculdade um pouco generalista, então ela te traz uma visão global de praticamente tudo que envolve a administração de uma empresa, então desde do marketing, recursos humanos, a matemática, as relações corporativas e sociais, né? Então, entendo que isso foi uma forma também de refinar um pouco do meu talento e também relações, né? A faculdade acho que tem esse principal atributo, assim, gerar muito relacionamento, conheci bastante gente, estudei numa faculdade legal na época em Porto Alegre, na SPM, que trazia, então, um público bem seleto, assim, de pessoas que tinham um propósito semelhante. E vai refinando também o teu talento nato com as estratégias de vendas e tudo como tu vai abordar isso hoje no mercado. Eu acho que a faculdade vem para dar uma refinada nisso, né? E nas relações também. Exato. É bem legal. Foi um caminho bacana. Em César, e assim, como que é o teu estilo de liderança hoje, assim? Se tu tiver uma equipe ou até mesmo os próprios franqueados, que a gente já vai entrar nessa parte, o que tu aprendeu, assim, sobre pessoas ao longo da tua carreira? Que, claro, que vender é algo natural, a comunicação para ti é algo natural, mas qual é o teu estilo, né? Às vezes tem aqueles gestores que deixam a equipe à vontade, não faz aquele microgerenciamento. Como que é para ti, assim, lidar com pessoas? Legal. Eu já tive oportunidade de trabalhar diferentes tipos de gestão, né? E até a microgestão, eventuais oportunidades. Lá atrás, quando eu trabalhei nas compras coletivas, eu trabalhei numa empresa chamada Groupon,
que era na época nem se usava o termo startup, mas era uma startup, porque isso é 2008. Era uma empresa de uma gestão alemã, muito apurada em cima da microgestão dos resultados. Te confesso que não foi muito prazeroso, porque realmente o meu modelo de gestão ele é muito mais empático e muito mais focado no exemplo. Né? Acredito que eu sou uma pessoa determinada e que bastante energia no trabalho. Então, entendo que isso é a chave do resultado, a chave do sucesso para o resultado é botar energia, botar foco. Então, eu por hábito, eu acredito mais na gestão, por exemplo. Legal. Trabalhando de uma forma um pouco mais no comprometimento, até de certa forma emocional. Né? Entendo que todo mundo tem um porquê de estar lá. Né? A compensação é o grande propósito de quem está trabalhando, seja ele qual for. Às vezes é a realização de um sonho ou até mesmo a sobrevivência. Sim. Né? Então, trabalhar com este vínculo, eu acredito que fica muito mais fácil de tu te conectar com as pessoas e ter reais resultados. Né? Quando tu sabe qual é o propósito de quem está lá, né? Não, tô aqui porque, enfim, quero viajar. Meu sonho é ganhar mais e ir para um outro emprego, que seja. Né? Ou estar aqui construindo uma carreira. A gente tem essa conexão com os nossos liderados, fica muito mais harmonioso. Né? E não é necessário uma microgestão, óbvio que muitas vezes a gestão mais próxima, ela contribui para quem precisa. Mas quando tu tem uma pessoa madura do outro lado, responsável e vinculada contigo sobre algo que é maior do que aquilo, que é a tua compensação final, né? As coisas fluem muito mais naturais, né? E sem exigências, assim, sem ter que ter muito perto, sem ter que ter muita cobrança. Porque no fim do dia tu olha pra pessoa e diz assim, pô, cara, tu não tá aqui porque tu tem um objetivo de comprar um carro, comprar tua casa, e assim, pô, quem tá errando pela falta de compromisso é tu. Né? Quem vai chegar lá, eu substituo a pessoa da minha equipe e resolvo o meu problema. Tu vai ficar para trás. Boa lógica, assim, é legal. Porque a gente, se a gente tem uma equipe para liderar, assim, a gente é enérgico. E quando a gente é enérgico, a gente quer que as pessoas acompanhem a nossa energia. Aí a gente vai lá e faz, e às vezes a gente acaba pegando coisas que não é para nós pegar. Porque as pessoas precisam entender onde que elas erraram, e aí a gente tem que ter paciência. Né? Então a equipe precisa ter, e com vendas, acredito que, né, tu já deve ter pego várias pessoas de vários perfis. De tudo que é ordem. E aí, assim, hoje tu não atua diretamente com uma equipe de vendas, não trabalha mais nas vendas, tu trabalha sozinho. Como que é a tua rotina hoje com as franquias, com a expansão? Legal. Eu, na verdade, além da expansão, quando a gente vende, vamos dizer, nós somos responsáveis por aquilo que a gente cria. Sim, exato. Então, a gestão do relacionamento com os franqueados também é algo que faz parte da minha rotina. Né? No aspecto de venda, a gente tem um trabalho um pouco mais criterioso. Então, assim, nós costumamos dizer na Auxiliadora Predial que nós não somos vendedores de franquias, né? Diferente de outras empresas que trabalham num modelo semelhante. Não vou citar os nomes, mas eles têm por propósito a multiplicação das franquias de forma numérica. Assim, queremos ter 500 franquias. Na Auxiliadora Predial, a nossa visão queremos ter negócios dando certo. Então, nós não encaramos como uma venda de franquia, e sim uma busca por oportunidades que sejam realmente boas para todo mundo. Tá? Então, nesse processo, eu realmente não tenho equipe hoje. Né? É algo que, de certa forma, até é gratificante, porque já trabalhei tanto tempo na ponta com pessoas e hoje a minha liderança ela está muito mais num âmbito de, vamos dizer assim, de relacionamento mesmo, do movimento da nossa rede, das pessoas que trabalham junto conosco dentro da Auxiliadora Predial, do que propriamente ter uma liderança direta sobre o ponto de vista de resultado de pessoas. Então é algo bem legal, né? Justamente tenho que trabalhar muito mais o motivacional, o inspiracional, trazer ideias, né, mostrar caminhos, do que propriamente dizer o que fazer e cobrar resultado. Ah, entendi. Na verdade, que nem tu falou, tu inspira, né? Exato. Então, assim, temos um franqueado lá que você tá vendo que o cara tá com dificuldade e muitas vezes ele tá sozinho, né? Então, o meu trabalho é muito me aproximar dele, tentar elucidar as dúvidas e os problemas, mas muito mais atuar de forma motivacional. Assim, cara, né, esse teu problema tem solução, né? Quem sabe eu posso te ajudar de alguma forma ou trazer algum insight. Como a gente tem uma rede grande também, o benchmarking entre as franquias, ele funciona muito bem. Né? Eu consigo trazer exemplos, dizer, pô, o cara lá tá fazendo de tal forma, tá dando certo. Né? Quem sabe tu não vai por este caminho. Pelo fato de eu ter sido também franqueado da Auxiliadora Predial no passado, já tenho empreendido algumas vezes em outros negócios também.
fica mais fácil de dar palpite, né? Porque tu tem propriedade. Sim, Né? exato. Tô falando de algo que eu já vi, já vivi, eventualmente já superei ou não. Né? Então, esse é a minha relação com eles hoje. E tu também é um cara criativo, assim. Então, tu chega para ele e, às vezes, quem tá de fora consegue enxergar melhor do que o cara que tá ali, que recém adquiriu uma franquia, que ele tá apavorado, já passou 2 meses, ele não conseguiu vender, não conseguiu, né, multiplicar ali. E aí, tu vem de fora, não, para aí. Olha só, enxerga, né? Que às vezes o cara também tá pensando muito no problema E não vê a e tu solução. vem e aí ele não vê a solução ali. E aí tu chega justamente com esse papel estratégico. E acredito que a tua vivência também, né? Toda a tua experiência na tua jornada contribui para isso, né? Para que tu leve essa solução para ele. Exato. Né? Enfim, a auxiliadora tem uma posição dentro do nosso modelo de que as franquias são negócios, apesar de estarem sobre uma regra, sobre uma marca, elas têm eventual autonomia no refinamento da estratégia, né? Se ele vai trabalhar um segmento, se ele vai trabalhar outro, é um critério do próprio franqueado. E, novamente, às vezes, nesse processo, eles se perdem, né? Ou não acertam. E o nosso papel ali é estar junto, entendendo, mostrando oportunidades, mostrando outros caminhos, né? Trazendo ideias criativas também, porque às vezes uma mudança de rumo consegue resolver bastante coisa. E tem sido bem prazeroso, está dando bastante certo. A gente tem tido um resultado bem legal. Tu é um ponto de apoio para eles, né? Exato. É uma referência, né? Referência. Acaba sendo bem nesse aspecto, assim. A gente tem hoje uma estrutura aqui em Santa Catarina de algumas pessoas trabalhando no back-office, mas fundamentalmente quem é a referência aqui sou eu. Sou o único executivo, né? Então eu tenho que ter esse encontrar essas soluções. Exato, Na verdade, eles vão sempre te procurar quando tiverem algum... Estou em desespero lá. E nas comemorações também. Sempre né? Coisa boa, Convida também para as coisas boas, não é só para as coisas ruins. Mas assim, César, está à frente da expansão de uma imobiliária do porte da Auxiliadora Predial, né? Agora vamos falar um pouquinho da imobiliária, né? Que ela é referência há décadas, né? A Auxiliadora Predial já tem há bastante tempo. Ela é natural Ela nasceu no Rio Grande do Sul? Sim. A empresa nasceu em 1931, de Porto Alegre. Ela nasceu da migração de alguns alemães que vieram naquela ocasião encontrar uma oportunidade, né? Na época de 1931 não existia nenhum tipo de crédito imobiliário. E na Europa, de onde eles vieram, já existia um modelo semelhante ao consórcio que a gente vê hoje. Então, a Auxiliadora nasceu em cima dessa oportunidade. Ela no início tinha um viés um caráter muito mais de banco, vamos dizer assim, por ter esse aspecto desse produto. E por ter financiado empreendimentos, surgiu a demanda e a oportunidade de administrar esse patrimônio de quem estava construindo. E com isso, surgiu então a administração de condomínio. Existe lá uma questão até meio dúbia, mas dizem que a Auxiliadora Predial foi quem criou o modelo de administração de condomínios tal qual a gente conhece hoje no Brasil. Então, Nossa, foi uma empresa legal. pioneira. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras. Parece que teve uma empresa que naquela ocasião também trouxe alguma coisa semelhante, mas foi uma das primeiras a construir esse modelo. É uma empresa que eu tenho bastante orgulho de representar. É um prazer muito grande de trabalhar, porque é uma coisa boa. Quando a gente vende algo que é bom... Soluciona, né? Soluciona o problema. E, óbvio, todas as empresas têm defeitos, né? Tem pontos de melhoria, mas a Auxiliadora Predial tem uma característica que é genuína, que é o caráter, a integridade. É uma empresa que atua sobre o mesmo CNPJ há praticamente 94 anos, onde ela é uma empresa familiar, segue na sucessão familiar, são pessoas extremamente corretas, idôneas, né? Então, quando a gente vende algo que está nesse patamar, é realmente muito bom, muito prazeroso, porque tu sabe que não vai ter problema. Exato, não vai ter aspecto surpresa. também de venda que eu comentava contigo um pouco antes, que não é exatamente uma venda, é uma formação de um negócio. A gente não encara isso como uma venda, por exemplo. Vou fazer um cold call aqui, ligar para imobiliárias, vou fazer um porta a porta procurando parceiros. A gente trabalha uma relação muito mais de networking, de indicações, de pessoas nos procurando, que acontece bastante. Né? Então, é um movimento de venda muito mais prazeroso, porque, enfim, a gente não tem aquele propósito final de, preciso vender X. Não, nós precisamos crescer, obviamente, temos objetivos e estratégias, mas ela acontece de forma até orgânica. As pessoas acabam chegando por vários caminhos, né? Nas minhas relações também, fundamentalmente, visitando pessoas, conversando
participando de eventos, conversando, surgem oportunidades. Então, eu realmente me sinto muito grato por trabalhar. Te digo que ao auge dos meus 41 anos, talvez seja a melhor empresa que eu já trabalhei, onde eu consigo estar mais feliz hoje. Momento de vida ligado a uma oportunidade muito boa. Legal, e a auxiliadora já se vende por si só, como tu falou, Se né? vende. Mesmo que em alguns mercados a gente ainda não seja conhecido, quando a gente conta a história, ela vende-se por si só. Legal. Que nem eu falei, eu tive uma experiência com a auxiliadora predial lá no Rio Grande do Sul, justamente na parte de administração de condomínios, porque a imobiliária em que eu trabalhava, o dono dela conhecia, ele era de Porto Alegre e conhecia a auxiliadora predial e ele quis levar a auxiliadora para dentro de Rio Grande, na parte da administração de condomínios apenas. Então, eu cheguei a fazer um treinamento, tudo. É bem bacana, assim, é bem legal mesmo a estrutura toda da auxiliadora. E a empresa teve já diversas fases, momentos, né? Desde que o atual presidente e sucessor da família entrou, ela teve um crescimento muito grande. Então, sempre foi uma empresa grande, robusta, mas ela vem aí há 20 anos, um pouco mais, numa crescente acelerada. Nesses últimos anos, a gente iniciou um projeto de expansão, um projeto de 5 anos de crescimento, que prevê algumas áreas de negócios aí quintuplicar de tamanho, de faturamento. Então, é uma batida bem agressiva, mas ao mesmo tempo de uma forma despretensiosa, né? A gente não tem essa vocação, assim, essa forma de ver a venda é um pouco diferente. Então, de fato, está sendo bem legal e está dando bastante certo. Que bom. E César, assim, quais regiões e estados, assim, hoje a auxiliadora predial está presente, né? Quando começou a expansão das franquias, porque eu acho que quando começou ali, né, tinha em Porto Alegre, aí essa ideia de franquia sempre teve, mas não tão presente quanto agora, né? Então, me explica um pouquinho quando começou, né, a expansão das franquias e em quais regiões que já está presente. Legal. Então, a auxiliadora predial, a empresa tem 94 anos, mas a área de vendas faz 18 anos neste ano. Ela teve 2 momentos. O primeiro momento do crescimento foi através de uma outra gestão, onde, eventualmente, até lá em Rio Grande, a gente se estabeleceu. Então, foi um crescimento um pouco mais, vamos dizer assim, menos criterioso, talvez, tá? O que trouxe até um aprendizado. Então, em 2015, a empresa, até foi o momento que eu virei franqueado da auxiliadora lá em Porto Alegre. Em 2015, a empresa mudou o gestor da área de franquias, trazendo o Matheus Kurtz, que hoje é o nosso diretor-geral de vendas e franquias, onde o momento foi de depuração. Então, existiam várias franquias que não tinham produtividade, que eventualmente não estavam tão alinhadas com o nosso propósito. E, nesse momento, o Matheus entrou fazendo uma depuração, trazendo um nível, subindo a régua, vamos dizer assim, para quem realmente se manteve como franqueado. E esse trabalho foi seguido aí até 2023, quando eu entrei na empresa, né? Eu já tinha feito expansão comercial em outro momento, mas era algo novo tanto para a empresa quanto para mim. Em Porto Alegre, já consolidada, nunca mais teve espaço para novas franquias, alguma coisa muito pontual, né? nas regiões mais periféricas, mas, de certa forma, a expansão no Porto Alegre já estava pronta. Existe um conceito dentro do nosso modelo da rede que não faz sentido termos lojas distantes uma das outras. O nosso modelo ele preconiza que realmente haja uma rede. Então, por exemplo, ter uma loja isolada em Rio Grande não é um bom negócio, nem para nós, nem para eles. Então, a empresa cresce e expande de forma espiral. Hoje, o nosso movimento no Rio Grande do Sul ele é fundamentalmente Porto Alegre, Grande Porto Alegre e regiões metropolitanas, e tem alguma coisa mais para o interior, em cidades um pouco maiores, assim. Em Santa Catarina, é o mercado que a gente iniciou então em 2023. Quando eu entrei na empresa, nós tínhamos 4 operações aqui em Santa Catarina. Tá? Eu comecei esse movimento e tive bastante resultado e rápido. Nós iniciamos um movimento que até era novo para a empresa, que é a virada de bandeira. Então, eu trouxe algumas imobiliárias que já existiam, que operavam sob sua própria marca, a integrar a rede e virar a marca para a auxiliadora predial. Esse tem sido o nosso movimento. Tá? A gente entendeu que é um movimento bom, tanto para o empresário, quanto para nós, obviamente, porque o processo ele flui muito mais rápido, né? O ramp-up dele é muito mais rápido, visto que ele já opera, ele já tem time, já tem estoque, já tem produtividade. Em Santa Catarina, então, a gente começou o trabalho em maio de 2023. Estamos com 22 lojas. Tá? Abrimos 18 lojas aí, em torno de
20 meses, algo nesse propósito. Sim. Foi quase uma loja por mês. Tá? Hoje, em Santa Catarina, nossa presença é região de Garopaba. A gente tem loja em Bituba, 2 em Garopaba. Temos uma operação na Praia da Pinheira. Depois a gente tem na Palhoça, Centro, Pedra Branca, São José, Estreito. 4 lojas no sul da ilha, 2 lojas no centro. Lagoa, Santa Mônica, 2 em Jurerê, Ingleses. E para cima do estado a gente tem operação Itapema, Balneário Camboriú e Pissarras. Tá? Mas o nosso grande foco foi até então Florianópolis, onde a gente tem hoje, considerando a região de Grande Florianópolis, 14 lojas. Somos a maior imobiliária de Florianópolis já em menos de 2 anos. Então, se a gente falar em números de lojas, disparado a maior rede. Em número de corretores também, somos a maior. Em portfólio de vendas, o número de imóveis à venda, somos a maior. Temos quase 8 mil nesse entorno que eu comentei. Legal. Em VGV, ainda, valor de venda, a gente está em uma crescente. Pra você ter ideia, esse trimestre nós tivemos um crescimento de 73% contra o primeiro trimestre do ano passado. Expectativa de dobrar o faturamento no ano. É um modelo que está dando muito certo, digo de novo, não só pela execução da auxiliadora predial, mas muito também por conta do modelo que a gente emprega no nosso negócio. Feito este movimento de Florianópolis, nós temos algumas outras oportunidades ainda no estado de Santa Catarina, mas por escolha da empresa, nós começamos um movimento de abertura de mercado em Curitiba, no Paraná. No final do ano passado, eu tive algumas vezes em Curitiba, tinha alguns relacionamentos lá, e esse ano a gente começou o movimento, já temos 2 franquias contratadas. Uma já era uma virada de bandeira, então já operando, já temos uma loja operando. E uma franqueada nossa de Porto Alegre está construindo essa loja, já abriu a franquia, ainda a loja está em produção, também em Curitiba. E tem mais 3 novas viradas de bandeira encaminhadas aí para até o final desse mês. Então, respondendo a tua pergunta sobre onde estamos em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e agora no Paraná. Esse a gente acredita que até o final do ano seremos talvez a maior em número já de lojas de Curitiba. Também em São Paulo, no ABC Paulista. Lá quem faz o movimento de expansão não sou eu. Tem uma outra pessoa que é o Lima. E fundamentalmente no ABC Paulista, na capital nós não atuamos, focamos nessa região. E explica para o pessoal o que é virada de bandeira. Então, a virada de bandeira fundamentalmente é o cara que já está lá, ele já tem a sua imobiliária e por algum motivo ele vira para a auxiliadora predial. Até aproveitar e explicar um pouco do que é o propósito e o grande ganho dessa virada de bandeira. O nosso modelo, como eu te disse, que é a grande virtude do nosso negócio e o motivo dele dar certo, ele é um aspecto de rede, e rede fundamentalmente é eficiência. Quando a gente trabalha em rede, a gente trabalha em eficiência. Dá um exemplo, por exemplo, as farmácias, né? As redes de farmácia. Hoje em dia, raridade, é muito raro a gente ver uma farmácia independente. Todas elas trabalham sobre algum guarda-chuva. Exato. Por quê? Ele tem uma entrega de uma função fundamental na empresa, que é o back-office. Então, por exemplo, construir uma marca, ter um sistema, ter um jurídico, ter visão de futuro, de processo de sistema é fundamental para uma imobiliária. Mas uma imobiliária vive de vendas. Ela não vive de processos e de formação de marca e coisas do gênero. Exato. Ela vive de vendas. O que a gente gera de real eficiência para esse empresário? Um dos atributos é esse. Ele deixa de botar energia em algo que é vital, mas não é core, que é todo esse back-office, toda essa estrutura, para botar energia em vendas. Né? A pergunta matadora para esse cliente potencial de virada de bandeira é dizer assim, cara, quem é o melhor corretor da tua imobiliária? Geralmente é o dono. Diz assim, quantos % do teu dia tu dedica a vendas? Quando eu faço essa pergunta, ele para pensar assim, cara, acho que nem 10%. Eu falei assim, pois tu vê. Então tem alguma coisa errada. O principal gerador, o potencial gerador de negócio está fazendo outras coisas e não está vendendo. A franquia imobiliária e a franquia de forma geral, de outros negócios também, ela permite que o franqueado foque na operação. Em imóveis ainda mais importante, né? A operação é determinante. A gente pode ter lá um monte de estrutura, de coisa, mas, cara, o que faz o negócio girar é a venda. É só a venda salva. Então, a gente consegue concentrar muita energia do franqueado. O papel do franqueado é gerir pessoas e negócios. Obviamente ele tem uma empresa por trás, mas essencialmente o negócio dele é gerir pessoas e negócios. Tá, então para entender, a virada de bandeira, então, tu vai lá numa imobiliária
que é relativamente pequena Não só ali. pequena, a gente já virou grandes, inclusive. É. Então, aí vocês fazem toda essa... Você se responsabiliza essa parte de jurídico, operação, todo o back-office ali da imobiliária, vocês trazem para dentro e ele foca na parte do comercial, digamos assim. Exato. Vocês instalam a auxiliadora predial lá, com tudo padrão, tudo certo, abre a loja dentro dos padrões ali da auxiliadora, e aí vocês oferecem esse amparo para ele, e ele foca no comercial. É por aí? É exatamente isso. Então, existe... É legal, né? É bem legal. Assim, existem vários gatilhos, tá? Por quê? A imobiliária, muitas vezes, ela é um sonho e ela carrega uma marca. Às vezes é o nome do cara. E ele trabalha muito pela construção. Tá? Mas existe um grande problema no fim do dia. Esse trabalho, tudo isso que ele está se envolvendo e criando uma marca, ela não vale nada. E a conta não fecha, né? No fim do dia, o que ele vai fazer com isso? Então, assim, criei a imobiliária César Imóveis. Sim. Maravilhoso. Pô, fiz um trabalho fantástico de marketing, todo mundo conhece. Eu cheguei aos meus 55 anos, quero me aposentar. O que eu faço com a César Imóveis? Geralmente ela traz o meu nome, ela traz o nome do próprio dono. Sim. E não existe um mercado para isso. Então, tu constrói a duras favas um trabalho de construção de marca, de criação de um negócio que ele não tem valuation. No fim do dia, tu vai fechar. Vai fechar as portas, o máximo que vai acontecer é tu vender um ponto. Já a franquia, não. Porque uma franquia ela não tem essa personificação, ela tem valuation. Inclusive, existe um mercado de venda de franquias já constituídas e estruturadas. E é um mercado bem interessante. Então, de novo, nesse propósito, a gente consegue converter bastante gente. Porque muitas vezes a marca está lá, pô, mas é a marca que meu pai construiu. Maravilha, ótimo, mas quanto vale isso? E quanto isso te toma de energia para manter? E no fim do dia, tu não está tendo resultado. Então, a gente consegue ter bastante conversão. E o outro aspecto fundamental, que eu acredito de novo falando, que é o modelo, que é a construção da rede. Então, por exemplo, eu pego 10 pequenas imobiliárias, cada um investindo 10 mil reais na sua marca. 10 mil reais, ok, é um valor relevante, mas ele vai ficar preso ali dentro do entorno dele. Agora, se eu pego 10 imobiliárias dentro da auxiliadora predial, cada uma investindo 10 mil reais sobre a mesma marca, nós estamos falando de investir 100 mil reais na mesma marca, porque reverbera um para o outro. Sim. Então, nós somos muito mais eficientes nesse aspecto, né? Trazendo um ganho de imagem, que é um dos nossos grandes propósitos da nossa proposta de valor, que é gerar essa marca relevante, por mais que ela não seja conhecida, por exemplo, Florianópolis. Ninguém conhecia o auxiliadora predial. Hoje todo mundo conhece, porque tem um monte. A gente tem por tudo que é lado. Então, as pessoas enxergam a marca auxiliadora predial como algo grandioso. E é um trabalho coletivo. Cada um está investindo um pouquinho, está botando lá a camiseta no time, está decorando a sua loja, botando placa de vende-se na rua, trazendo o corretor para o mercado, conversando com o mercado. E esse é um dos grandes ganhos em eficiência. Legal. E sempre é para vendas ou venda e locação? Vendas e locações. A locação é algo relativamente recente dentro da nossa rede e é algo que vem crescendo absurdamente. O nosso modelo de aluguéis dentro da rede de franquias, ele está sendo cada vez mais aderido. Tá? Então, tem franquias que não trabalhavam, obviamente, que estão bastante tempo conosco e a gente está implementando. Hoje ainda tem uns 25% das nossas lojas trabalham aluguel de forma realmente efetiva, mas para teres ideia, a gente fez um volume gigantesco aí, acho que foi quase 500 mil reais de intermediação nesse mês, com as poucas lojas que não estão focando, não estão focando exclusivamente, focam também em vendas. E o nosso propósito é cada vez mais fortalecer a alocação dentro da franquia, porque é algo rentável. Existe uma correlação muito grande entre o aluguel e a venda. Então, o inquilino de hoje é o comprador de amanhã, ele fomenta negócios, ele circula a energia daquele ambiente, porque é realmente uma transação, eventualmente, até de 24, 48 horas o negócio está concluído. Né? Então, nossas franquias estão cada vez mais engajadas em locações. Existe um propósito e a gente já está com alguns testes de ter franquias focadas exclusivamente em aluguéis, porque o modelo realmente é bom. Nosso modelo ele prevê só intermediação. Tá? Então, o franqueado ele só faz o transacional, ele não fica operando a administração. Então, a gente... naquela parte toda ali de boleto... Tudo feito por nós. A administração ali dos rateios de taxas, etc. Exato. Até o atendimento pós-venda, né? O pós-locação, que
que tem bastante Sim. demanda. Todo esse trabalho é feito por nós. Então, o franqueado ele faz a captação e a intermediação. Tá. E o resto nós fazemos, desde a parte de contratos, seguros, cobranças, né, o atendimento desse inquilino, desse proprietário. Nós, que tu diga, é a franqueadora. Nesse caso, a franqueadora junto com a operação Com a própria. operação né? própria. Junto com o nosso back-office. E fica em Porto Alegre? Tem uma parte que fica lá, à medida que também que a gente vem crescendo bastante aqui em Florianópolis, a gente está estruturando um time aqui. Tá. Né? É um processo gradativo, mas está dando muito certo. A gente já tem uma carteira relevante aqui, tem algumas oportunidades de aquisição que a gente está trabalhando também para que até o final desse ano nós sejamos bastante relevantes aqui neste mercado. Legal. Está bem encaminhado. Não, e é legal assim, esse tipo de operação é incomum no mercado, para aquelas imobiliárias que são mais tradicionais, por exemplo, porque a gente entende, quem está no mercado há bastante tempo, entende assim que a pessoa que alugou um imóvel na franquia lá no sul da ilha, por exemplo, ele alugou lá na franquia. Só que a operação e o atendimento e o pós-locação não é feito lá. É isso? Exatamente. E aí isso é um desafio para o franqueado, porque se qualquer problema que tiver no imóvel... Ele vai buscar o franqueado. Ele vai ir no franqueado. Sim. Né? Eu sei porque eu já conheço a realidade de imobiliário. Então, ele pode fazer todo atendimento online, né? Fazer ali a contestação da vistoria no próprio painel lá da rede Vistorias, por exemplo, etc. Mas assim, se ele tiver alguma coisa que ele não solucionou, ele vai lá. Exato. E aí, como que vocês amparam o franqueado nesse sentido? Assim, ele chega lá, ele recebe o cliente, vai estar lá com as portas abertas, né? Uma das nossas vantagens do nosso modelo de franquias é que entregamos as soluções e os serviços de uma empresa grande. Nossa empresa tem quase 12 mil imóveis locados em administração, mas ele também o atendimento está fragmentado pelas franquias, como você disse. Então, muitas vezes o inquilino ou o proprietário que tem um problema vai até a franquia e nós temos um gestor de contas dedicado aqui em Florianópolis que dá o suporte para esse atendimento. Né? Obviamente que a gente tenta direcionar, porque o franqueado ele não consegue resolver o problema de forma independente, mas tem os canais de comunicação, tem o suporte de pessoas aqui que podem contribuir nessa solução. Então, hoje a auxiliadora predial, óbvio, é um momento de crescimento, a gente tem ainda muitas arestas aí para parar, mas a gente consegue entregar as vantagens de uma empresa grande com o atendimento de uma empresa pequena. Eu digo mais por segurança do próprio franqueado também. Sim, né? Sim. De receber esse atendimento e também o cliente estar amparado ali. Exato. A gente não tem tido esse tipo de reclamação justamente porque o canal de comunicação, por ser uma empresa mais horizontal aqui, uma estrutura pequena, ele é muito rápido, ágil, levanta o telefone e liga, fulano, o pessoal tá com dificuldade aqui, tá aqui na minha frente, quer um boleto, ou tá com uma dificuldade no atendimento da fatura, seja lá o que for, a gente resolve dessa forma bem rápida. Que bom, já está estruturado pensando nesses problemas, nesse sentido, acontece, né? No cliente. Sim, acontece. Locação é isso. Não, acontece. Esse dia eu estava escutando um podcast e aí teve uma pessoa que falou assim: no imóvel vai acontecer, no nosso imóvel, na nossa casa, acontece às vezes da goteira, às vezes acontece uma infiltração, às vezes a descarga estraga, enfim, chuveiro queima. Por que nos imóveis de locação não vai acontecer, né? Vai acontecer. E acontece, assim, na nossa casa. Vai ser igual, né? Então, a gente tem que estar preparado para essas questões, né? E assim, agora, trazendo um pouquinho aqui para a realidade da Rede Vistorias, hoje a Rede Vistorias, ela atua como parceira da auxiliadora predial em um pouquinho desses processos, né? Então, de vendas e locação, tem a questão de condomínio, tem a questão de administrativa e contrato, e a Rede Vistorias ajuda a auxiliadora predial na questão das vistorias, né? Então, como que tu enxerga essa parceria, assim, né, da Rede Vistorias com a auxiliadora predial? Bom, a gente tem uma proximidade muito grande. Nosso diretor de aluguéis, o Mário César, também participa com frequência de propostas aí do Henrico. A gente se conhece já há bastante tempo. Atua tanto lá em Porto Alegre, onde nossa operação é muito grande, como aqui. E pretendamos atuar também com locações no Paraná e Curitiba, ainda não. Vai ser um projeto para o ano que vem. E a gente enxerga com muitos bons olhos. Novamente, como eu te trouxe ali, por exemplo, a questão do foco que a gente provoca o franqueado na virada de bandeira, seja como for, de dizer assim, cara, foca no que realmente é core. E vistoria, obviamente, é um processo fundamental, importante, mas
dentro do nosso grande propósito, não é o que nos entrega o resultado. Né? É algo importante, mas não entrega o resultado. Então, ter um parceiro como a Rede Vistoria, estruturada num modelo que tem semelhança conosco, porque é franquia também, né? Grande parte das operações, é muito legal. De novo, a gente tem alguns outros serviços da Rede Vistoria, que não só vistoria, a visita lá em Porto Alegre também. Eu sei de projetos novos aí que o Henrico tem como propósito também trazer para nós. É uma relação muito boa, né? De novo, a gente tem um feedback super positivo de forma geral dos serviços prestados, né? E nos ajuda a manter o foco. Isso é legal, né? E quando a gente tem o foco com as franquias, como é o caso da Auxiliadora, de trazer para o franqueado que ele tenha um propósito único de trazer mais clientes, de expandir a carteira, né, dele e focar nisso, contar com a Rede Vistorias, né, como parceiro para que entre nesse momento delicado da locação, que é a vistoria de entrada, a vistoria de desocupação, de saída. Então, assim, essa tratativa com o cliente, né? Então, isso é importante, bem legal. E na tua visão, assim, qual a importância de contar com uma empresa especializada de vistorias dentro da jornada de locação? Como tu bem falou, a Rede Vistorias não é só a vistoria. A gente tem hoje um processo que a gente entendeu, né? A jornada toda da locação como um todo. Então, desde a parte ali do contrato, da vistoria, da questão da manutenção, depois da vistoria de saída. Então, isso tudo traz um certo alívio para a imobiliária saber que tem essa... Sim, não. E, enfim, a gente conversa bastante, né, com o pessoal da Rede Vistoria, com o Henrico, e entende um pouco também dos projetos. Essa visão que ele traz do início ao fim, né, de ter a participação em todo o ciclo, desde a geração do contrato, né, seja através da ferramenta que existe, desde a vistoria, das eventuais manutenções, de que haja o acompanhamento dessa vistoria, para que lá no fim não seja isso uma discussão, né, está documentado durante todo o processo. Eu acredito novamente que é o futuro, né, uma coisa que é bem importante no momento crítico que a gente vive do aluguel e é onde realmente tem a maior parte dos embates. Sim, é onde a gente passa a maior dificuldade. Né? A visão do que o proprietário entregou o imóvel lindo, maravilhoso e o inquilino destruiu o imóvel e o contrário também, que recebeu o imóvel ruim e entregou melhor. Então tem um embate muito grande nesse processo. Ter um parceiro com tecnologia, com visão de melhorias, é fundamental, porque é onde a gente realmente sofre. Né? Então, quanto mais avança, menos atrito e mais fácil fica a nossa relação. Então, hoje, a vistoria tem uma importância muito grande. Acredito que tem algumas outras funcionalidades aí que a gente pode até olhar, explorar. Enfim, é um momento que a gente está revisando fluxos da nossa esteira de locação, né, dentro das franquias, porque fundamentalmente a nossa esteira está orientada e organizada para a nossa operação própria. Franquias, como eu disse, é algo novo. Né, então, a gente tem algumas oportunidades, né, e conhecendo também um pouco da ferramenta que hoje a gente usa pouco ou não usa, tem um potencial muito grande para a gente avançar também nessa parceria. Legal. Eu estava anotando aqui, César, que hoje, dentro da Rede Vistorias, a gente tem vários produtos, obviamente, e que a gente quer levar a solução, mas também não só com produtos, mas também com orientações, com capacitações de equipes, etc. Dentro da área, de uma das áreas até que eu atuo dentro da rede, é a questão da capacitação para equipes, assim. Então, eu já fui em vários clientes e na Auxiliadora Predial também, eu já tive aqui em Florianópolis, ali na franquia no centro. E aí eu conversei um pouco com eles ali, mas seria legal, a gente tem como se ajudar nisso, porque a gente como especialista no mercado, entendendo como que a gente pode ajudar vocês a usar a nossa ferramenta. Maravilha. Né? Então, assim, a trazer as equipes de locação das franquias aqui e fazer uma capacitação para todos. Como a gente já vê, isso já é algo que existe dentro da Rede Vistorias. Ótimo. Eu já quero deixar aqui esse compromisso. Vamos fazer. Eu acho, sim, super oportuno de novo, né? Sim. A gente tem que entender bem para poder
também não ser tão crítico, não ser tão... Não, né? sim. E tem oportunidade, né? Esse modelo de locação ainda aqui é novo, tem 1 ano que a gente está atuando em locações aqui em Florianópolis, então acho que é um momento bem oportuno, né? Tem bastante vontade de aprendizado, todo mundo está engajado, negócio que dá dinheiro. O nosso modelo, como eu disse, ele permite um resultado rápido, porque ele foca na intermediação, né? E na intermediação da locação tem um cheque legal aí, primeiro aluguel, né? Mais alguns benefícios que a gente entrega. Então, quanto mais a galera se engajar, mais treinamento tiver, com certeza faz todo sentido. E aí, assim, a questão da gente se ajudar na operação. Né? Então, eles entender como que funciona o fluxo da vistoria, como que, depois que ele faz aquele pedido lá no painel, tudo que acontece para que esse pedido retorne para ele dentro do prazo, para que esse pedido chegue para ele dentro, né, do esperado, da expectativa dele, o que acontece. Então, é importante eles entenderem esse fluxo e a gente entender também o fluxo da empresa. Então, a Rede Vistorias esse ano também colocou isso dentro ali, né, dos seus produtos, né, do que a gente entrega como parceiro. Então, são coisas exclusivas para quem é cliente da Rede Vistorias, em ter essa capacitação humanizada, né, que eu venho muito nesse viés, assim, de realmente trazer isso como uma realidade mesmo. Não é chegar lá e falar algo fora, né, nem tu falou, tem que entender as expectativas, não é chegar lá e falar algo fora daquilo que a gente entrega, mas exatamente é trazer o teu pessoal para dentro da realidade, como que funciona. Fundamental. Para a gente alinhar as nossas expectativas, entendeu? Então, isso é muito bacana, assim, dá para pegar várias pessoas das franquias aqui, de Santa Catarina, até de Porto Alegre, ali lá do Rio Grande do Sul, e a gente, né... Promover isso. Eu acho ótimo, um momento oportuno, né? Um momento que a gente pode realmente olhar para isso e fazer acontecer. Isso é legal. Legal. Boa, já está aqui, né? Já estamos aqui confirmado, depois vamos só marcar a data. Vamos. E assim, ó, a rede também tem outros produtos, como o Tour Virtual, por exemplo. Né? O Tour Virtual é um dos produtos da Rede Vistorias, em que também, antigamente, tinha esse produto, mas esse ano a gente veio com uma parceria, né, que a gente conta ali com a parceria da Banib, que eles trazem para nós a ferramenta deles e o nosso vistoriador já está treinado para fazer o tour virtual. Legal. Então, é mais um produto também. Esse tour virtual é para oferta, é para botar ele em alocação? Locação, venda, para tudo. Que bacana. E aí é legal Não porque... então, vice, a gente já está fazendo tudo aqui ao vivo e é isso mesmo, né? Tudo aqui é pensado realmente nos nossos clientes, sabe? Então, acho que esse tour virtual, lá no painel, quando tu vai pedir uma vistoria, ao invés de pedir uma vistoria, pede um tour virtual. Entendeu? Bacana. Já serve como vistoria também. Não, ele não serve como vistoria, dizendo que é o mesmo jeito de fazer a solicitação do serviço, né? Entendi. Então, tu vai pedir o tour virtual e aí nós entendemos e mandamos para um profissional que já está capacitado para fazer esse serviço. Bacana. E aí ele vai lá e pode fazer com o próprio celular dele. Até aqui a característica de Florianópolis faz bastante sentido, porque boa parte das pessoas que alugam não estão aqui, não são daqui. Elas estão vindo de outro lugar, às vezes estão em outro lugar. Então, ter a oportunidade de oferecer para o cliente que está lá um tour virtual, com certeza vai trazer um ganho legal. Então, acho que tem uma oportunidade boa aí. Exato. Então, tem bastante coisa para a gente explorar, para a gente firmar essa parceria, né? Eu acho que é bem, bem importante. Ótimo. E assim, ó, César, o que tu... a dica que tu dá, assim, sabe? Para quem está começando no mercado imobiliário, assim, agora. Ou para quem pensa em trabalhar com vendas. Porque eu acho que o desafio, acho que vendas para ti, relacionamento é bem tranquilo, né? A questão mais é dos desafios de pessoas, assim, né? Então, para quem quer crescer na área comercial, dentro do mercado imobiliário, assim, na área comercial ali, qual a dica que tu dá para quem está começando agora? Bacana. Enfim, vendas é uma área que dá muita oportunidade. A gente brinca que o corretor de imóveis é uma das únicas profissões que ele pode trabalhar de Fusca e voltar de BMW. Sim. Que tudo pode acontecer rapidamente, são cifras grandes, né? Mas é um mercado que ele, da mesma forma que ele te atrai, ele te tira também. Sim. Né? Motiva e desmotiva. Motiva e desmotiva, porque são altos e baixos, tá? Então, eu acredito que a dica fundamental para quem quer atuar no mercado imobiliário, inteligência emocional. Né? Sim, tem que ter bastante controle
justamente porque a ansiedade, ela fica à flor da pele, a gente tá, às vezes, o brincadeira é tô rico, tô pobre, né? Então, daqui a pouquinho tu tá rico, daqui a pouquinho tu tá pobre, o negócio cai, levanta, e realmente existe uma característica de negociações imobiliárias de que boa parte delas não se concluem, né? Então, se vai o aceite da proposta, mas não finaliza. Isso faz parte do processo. Né? Então, a minha sugestão é realmente, assim, ter essa capacidade emocional é importante e ela geralmente está relacionada também ao teu lastro financeiro. Quando a gente está no modo sobrevivência ali, precisando pagar as contas, as decisões que a gente toma nem sempre são as mais corretas, são as por necessidade. E às vezes a por necessidade não é a melhor. Então, a dica que eu dou realmente, assim, quem pretende empreender, porque é empreender, se tornar corretor é empreender, claro, é um autônomo, é um profissional que vive de sucesso. Então, ter um lastro financeiro é algo importante, né? Por mais que a pessoa esteja limitada, mas que tenha consciência disso, porque o ciclo não é tão rápido. Né? Tem gente que tem resultados rápidos, tem gente que leva aí 6 meses para conseguir ter algum resultado. Né? E vendas é isso, né? É um trabalho muito relacionado à emoção, ao emocional. Né? A inteligência emocional é fundamental. Eu te digo que não estou aqui falando como um exemplo, mas eu passei por várias oportunidades e hoje, refletindo sobre isso, eu perdi muitas oportunidades por não ter inteligência emocional, por achar que estava certo, por querer impor a minha vontade ou a minha opinião. E hoje eu te digo que talvez o resultado que eu estou tendo é muito por ter essa maturidade, entender o que realmente deve ser dito na hora que deve ser dito e não só o que eu quero dizer na hora que eu quero dizer. Trabalhar um pouco mais com a razão do que só com a emoção. Apesar de que vendas é emoção, é energia, né? Então tem que ter esse limiar muito controlado. Né? Entendi. Para ter resultado. Legal. E assim, a gente vai criando essa maturidade com o tempo, né? O mercado vai nos dando essa... A gente vai levando porrada, né? Exato. As porradas a gente vai aprendendo. Aprende na dor. A gente aprende na dor. Eu quero fazer uma dinâmica aqui contigo para a gente encerrar. Uma dinâmica rápida para descontrair mesmo, né? Para a gente conhecer mais um pouquinho também do César e entender um pouquinho também sobre César como líder, assim, né? Porque eu acho legal que hoje, mesmo que tu não tá mais atuando como um líder de vendas ali, naquela venda mais, né, menor ali, aquela venda mais... Do dia a dia. Isso, do dia a dia, me faltou a palavra. Mas o César é líder hoje de uma expansão de uma rede realmente que tem um nome, que tem várias oportunidades para pessoas, ajudar, ser um ponto de apoio, ser uma referência. E tu tem que ser esse cara centrado realmente, equilibrado. Se eu surtar, todo mundo surta. Isso, é isso que eu tô falando. Se tu surtar, meu Deus, como é que vai ficar o franqueado lá na ponta, né? Então, assim, eu quero que tu me diga, se tu tivesse que se definir como líder... Né? Em apenas 3 palavras. Te definir como líder em 3 palavras. Tá bom. Eu acredito que eu sou ponderado. Boa. Apaixonado. Legal. E talvez inspirado. Boa. É legal. Tem que ponderar, tem que gostar do que faz e tem que inspirar pessoas. Exato. Essa é a frase. Já bota no teu Instagram hoje. Vou botar hoje. Vamos fazer um ping-pong das tuas escolhas, tá? Tá bom. Respostas rápidas e sinceras eu quero, viu? Okay. Ó. Estratégia ou execução? Execução. Boa. Processos ou pessoas? Pessoas. Presencial ou remoto? Presencial. Franquia nova ou franqueado veterano? Franqueado veterano. Legal. Vistoria terceirizada ou equipe interna? Terceirizada. Boa. Então tá, César. Então, assim, a última coisa, assim, ó, se tu tivesse 1 minuto para convencer alguém para abrir uma franquia da Auxiliadora Predial, o que tu diria para ele, assim? Bom, eu diria, fundamentalmente, que observe o quanto esforço está sendo feito em prol de um resultado, muitas vezes, que é vaidade. Né? Então, ser franqueado, obviamente, exige que tu abra mão de construir, muitas vezes, uma marca, um sonho, né? Mas ele permite que você tenha qualidade de vida, que você foque realmente no que traz resultado. Todo o resto, muitas vezes, é algo oneroso, custoso e, principalmente,
tira você do que realmente vai trazer resultado, dinheiro no bolso. Então, a Auxiliadora Predial é uma empresa muito correta, muito idônea, com um propósito. É um propósito genuinamente do bem, né? Pessoas do bem. Nós trabalhamos sobre uma rede, então é fundamental. A rede é feita de pessoas, que as pessoas que trabalhem conosco estejam dentro da nossa rede de franqueados, estejam alinhados com isso. Tá? Então, quem tem vontade, quer conhecer um pouco mais, somos super abertos para bater papo, né? Tem muita oportunidade de crescimento, desenvolvimento, e venha tomar um café conosco aí, aprender um pouquinho mais também. Legal. Tem as redes sociais ali que o pessoal pode entrar? Nós temos 2 redes fundamentais, @Auxiliadora Predial e @Rede Auxiliadora Predial. O perfil da Rede Auxiliadora Predial, a gente traz um pouco mais de conteúdo corporativo, né, mais legal. B2B. E a Auxiliadora Predial é focado no B2C mesmo, na comunicação com o mercado, com o cliente de forma geral. É a vitrine, né? Onde Exato. fica ali os imóveis e tudo mais. Isso aí. Show, César. Quero te agradecer demais pela tua presença. Obrigado. Muito obrigada mesmo por esse bate-papo. Acho que foi muito legal para o mercado entender um pouquinho, conhecer um pouquinho, somente aqui em Santa Catarina, né? Ótimo. Que é mais novo também. Aqui a Auxiliadora Predial está se estabelecendo e agora indo mais para o Paraná. Isso aí. Eu acho que tem tudo para crescer. Né? E com certeza ele não para, isso aí. Esse nome aí é maravilhoso. Eu conheço, é sucesso, eu conheço já também. E quando eu vi aqui em Santa Catarina, eu fiquei bem feliz também por essa expansão. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Obrigado, Aline. Parabéns você também. Show, gente. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui até agora nesse episódio. Aproveite e já se inscreva nas redes sociais, @VistoriaCast, também @SomosGrupoRV e @Aline Vistorias Humanizadas. Espero vocês no próximo episódio. Espero que vocês também tenham gostado desse conteúdo. Compartilha, comenta aqui comigo também o que vocês estão achando aqui do VistoriaCast e de todo esse conteúdo que a gente disponibiliza para vocês. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.